Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco por meio desta palavra, no íntimo do nosso coração. Que Ele possa trazer transformação de vida, que Ele possa trazer transformação de pensamento, que Ele possa unir tudo num propósito agradável a Ele, que Ele possa trazer alento ao nosso coração. Por falar nisso, como está o coração, irmão? Como está o coração, minha irmã? Vambora, hein? Sem desistir. Desistir não faz parte dos planos. Vambora para cima. O texto hoje para nossa conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, na carta de Paulo aos Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 21 em diante. Diz assim: Transmitam minhas saudações a cada um, o povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhe envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Glória a Deus. Irmãos, essas aqui são as saudações finais. Eu até ministrei um pouco antes, até partindo dessa parte, um tempo atrás, acho que uma semana atrás, deve estar aí nas reflexões diárias que eu coloco aí na pasta, mas o Senhor trouxe novamente essa palavra e eu perguntei dessa vez assim, bem intimamente. Eu sabia que o Senhor queria falar algo específico para alguém aqui, e o Senhor tocou o meu ser com algumas coisas e eu quero trazer humildemente, porque essa carta é uma expressão de louvor e gratidão a essa igreja, a Paulo. Paulo com um coração muito grato, porque essa igreja, em vez de atrapalhar o ministério de Paulo, pelo contrário, ela colaborou e colaborou muito. E essa igreja era perseguida na fé por causa disso. Então eu creio que essa mensagem vai ao encontro do coração de pessoas que têm sofrido perseguição. Vamos lá, vamos ver o que o Senhor fala conosco hoje. Começa assim, ó: Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Irmão, primeiro eu quero te falar, minha irmã, mesmo que você não se sinta parte do povo santo, e muitas vezes eu não me sinto também, e eu padeço dos mesmos maus que vocês. Satanás, ele, por causa do nosso corpo, desse pecado que nós lutamos, e às vezes ganhamos vitória sobre um, aí logo outra coisa surge. Precisamos entender: nós somos santificados e justificados quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Um santo e um justo não é uma pessoa que se comporta inteiramente, ela está no processo. Alguns de forma mais avançada, irmãos. Alguns já exercendo ministérios, outros começando a caminhar agora, outros no meio do caminho. Não importa, irmão. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza, Deus te escolheu como nação eleita, como povo santo. E muitas vezes o povo santo, como nós percebemos, os discípulos, irmãos, junto com o Senhor Jesus, se comportava de maneira totalmente contraditória com aquilo que deveria ser, não é verdade? Nós vemos Pedro mentindo, nós vemos João e Tiago desejando cair fogo do céu, vingança sobre o povo de Samaria. Nós vemos eles tentando tirar o Senhor Jesus do rumo, da trajetória, do milagre. E muitas vezes somos assim, irmãos, estamos em processo de formação. Você é uma obra do Senhor Jesus, meu irmão, você é uma obra do Senhor Jesus. Mas eu quero te falar, assim como Paulo, e aqui era o final da carta: transmitam minhas saudações. E o que é saudação, irmão? É felicitações, ou seja, deseje a felicidade de forma personalizado a cada um. Eu gosto dessa expressão que ele usa, a cada um, porque o Senhor Jesus, irmãos, ele se preocupava com um por um, e por isso ele se tornou o maior líder da história. Eu quero repetir, ele se preocupou com um por um. Sabe por quê? Porque ele nos fez pessoalmente, e aquilo que ele fez, aquela forma que ele te fez, irmão, aquela forma que ele te fez, minha irmã, ele jogou fora. E ele sabe por tudo que você está passando. Então não duvide do projeto que ele tem com você, não duvide da promessa, e também confia, principalmente, no processo. Salmo 139, versículo 13, diz o seguinte: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Na versão NVI eu gosto desse versículo porque ele fala assim, ó: Tu criastes o íntimo do meu ser.
Irmãos, cada um de nós temos uma maneira de ser. Eu sempre uso essa expressão de que a armadura de Saul, ela não te promove, ela te paralisa. Agora a armadura de Deus, ela nos promove, irmão. E é essa que nós devemos buscar, o nosso propósito em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, povo santo em Jesus Cristo. Ele está desejando felicidade, irmão. Está desejando de forma personalizada, se importa com um por um. E assim deve ser nós. Eu sei que tem pessoas que nós amamos mais, tem outras pessoas que às vezes nós ficamos afastados e durante um tempo nós vemos, depois de muito tempo, é como se tivesse ainda a mesma intimidade. Outras pessoas passam pela nossa vida de forma temporária, mas mesmo assim desejam. Outras pessoas passam para nós aprendermos a não ser como elas. Outras pessoas, elas trazem bastante prejuízo e mesmo assim nós devemos desejar a felicidade, jamais amaldiçoar, irmão. Olha, e eu quero dizer aqui que quando eu trago uma profecia nos shorts, eu sei que os irmãos ouvem, é Deus, irmão, que me incomoda. Muitas delas eu nem quero falar, vou falar para vocês, mas eu não estou aqui muitas vezes na qualidade de Alisson presbítero, estou na qualidade de profeta. Outras mensagens eu trago como mestre, outras mensagens eu trago como evangelista para alcançar, outras mensagens eu trago como pastor para cuidar das ovelhas. O Senhor sempre fala comigo como eu devo me comportar. Então eu sigo bastante a série e hoje eu quero que vocês desejem felicidade às pessoas que estão perto e que passaram pela sua vida. Assim Paulo está fazendo, ele fala, os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Vocês percebem? Olha, ele começou a desejar felicitações e olha só essa questão. É esse estilo de vida que é o estilo de vida cristão, irmãos. A palavra fala em Hebreus 12:1 que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Não se engane com relação a isso, irmão. Não se engane com relação a isso, minha irmã. Você está sendo observado, você está sendo observada, sorria. Você está sendo filmado, sorria. Você está sendo filmado, sorria. Você está sendo filmado. Está sendo filmado, irmão. Está sendo filmada, minha irmã. Agora, o que devemos fazer mediante a tudo isso? Contagie a muitos no caminho. Olha, os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Ou seja, sabe, onde há união. Eu lembro de um vídeo que eu vi há muito tempo na internet, onde não sei se é um senhor que começa a rir, uma pessoa começa a rir dentro do ônibus olhando um vídeo no celular. E as pessoas que estão em volta, irmão, nem sabem o porquê, mas a risada daquela pessoa é tão gostosa que todo mundo se contagia com aquilo e começa a rir de repente. E a nossa vida deve ser assim, contagiar muitos no caminho com muita felicidade. Eu gosto da história de João 4, por quê? Aquilo ali nós temos aquilo que eu estou falando aqui, um ato de infantilidade dos discípulos, tentando parar o Senhor Jesus com referência àquela mulher, até falando, nós trouxemos comida, e o Senhor Jesus já tinha tido uma longa conversa com ela, a qual ela se convenceu que ela deveria se curar primeiro e largar os relacionamentos que estavam partindo cada vez mais o coração dela e contaminando as emoções, trazendo um certo tipo, aquela mulher ela apresentava um certo tipo de dependência emocional e mostrando assim a água da vida para ela. E quando os discípulos chegam, o Senhor fala, a minha comida é fazer a vontade de João 4,35, né? João 4,34, né? A minha comida é fazer a vontade, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. No versículo 35 ele fala, olhai e vede os campos brancos que já estão prontos para a colheita. Ele estava falando de uma colheita espiritual daquela mulher, mas eu gosto muito do versículo 39, porque olha só o que aquela mulher fala, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pelo que a mulher tinha dito. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Imagina, irmão, você recebeu uma profecia da própria palavra encarnada. Meu Deus, eu amo isso e é algo muito poderoso isso. Olha, a palavra fala que quando os samaritanos chegaram ao lugar onde ele estava, pediram que eles ficassem com eles. E muitos creram por causa da mensagem dele e diziam à mulher, agora não é mais por causa de você, ou seja, agora é por causa dele, porque muitas pessoas chegam a Jesus justamente por causa da nossa vida. Então contagie, meu irmão, contagie, minha irmã. Olha, tic-tac, 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 ele vem, tic-tac, 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 o mestre vem e ele vem sobre as nuvens de glória, irmão. O que vai ser? O que vai ser, irmão? O que vai ser, minha irmã? Quando ele vier, o que você
tem espalhado pelo meio do seu caminho? Eu quero deixar a reflexão aqui. Aquela mulher espalhou a felicidade que ela ganhou dela. Deixa ele te contagiar com o amor leal dele, com o amor sincero e verdadeiro. Somente Jesus pode. E a palavra fala assim, ó: todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César, irmão. Eu gosto dessa expressão da casa de César. Por quê? Paulo começa falando, se eu não me engano, ali no versículo 7 ao 9, que ele tem convicção. Do versículo 6 ele fala que tem convicção de que aquele que começou a boa obra terminará antes da vinda de Cristo Jesus. Mas logo depois ele fala que por causa do que ele tinha feito, ficado em prisões, e por causa do que as pessoas tinham observado, começaram a pregar a palavra. Ou seja, ele contagiou na prisão. Ele estava preso, irmão. E esses da casa de César são oficiais romanos, homens livres em celas, homens presos andando soltos pela rua. Algemas nunca foi sinal de prisão. E essa liberdade, ela contagia, irmão. Essa liberdade, ela contagia. Olha, todo o povo santo daqui lhe envia saudações, especialmente aos que pertencem à casa de César. Por quê? Aqueles homens que tinham prendido Paulo, aparentemente parece que estavam preocupados com Paulo por estar preso. Irmãos, eu já passei por isso dentro da minha casa. Olha, parecem coisas simples, mas que nós devemos manter um hábito. Eu sempre olho no olho do meu filho e falo assim: Noah, eu te amo muito e vou te amar para sempre. Eu sempre olho para minha filha e falo: eu te amo muito e vou te amar para sempre. Eu sempre olho para o olho deles e eu faço questão de expressar esse amor com palavras e também com gestos e atitudes, logicamente. Eu, apesar do coração duro por causa das pancadas da vida que eu aprendi a resistir, irmãos, não me roubou aquilo que o meu coração, da forma que o Senhor me fez. Ele teceu o íntimo do meu ser. Eu, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso mesmo, irmãos, e falo assim, de forma bem humilde, que o Senhor não deixou que a minha essência fosse roubada pelo inimigo e pelas pancadas da vida. Porque é muito bom, depois de muito tempo, eu estou mencionando Noah porque a minha filha já fala para mim há muito tempo, mas o meu filho, ele, depois assim, eu creio que ele já tinha uns 6, 7 anos, aí ele olhou assim, bem no meu olho, assim, concentrou todo, bem concentrado naquilo, e falou assim: papai, quero te falar uma coisa. O que foi, meu filho? Eu te amo e eu vou te amar para sempre. Meu irmão, não tem nada melhor que aquilo. Eu já fui chamado de muitos nomes aí na vida, mas papai é o melhor deles. E naquele momento a lágrima certamente escorreu, meu irmão, porque eu sei que eu não tive a mesma plantação com a minha filha. Porque em outras épocas eu era justamente aquele homem drogado, tinha problemas, sabe? E o meu passado, e quando o Senhor nos justifica, povo santificado, Ele justificou o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele santificou o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, desde que nós mantemos no sucesso. E isso vai trazer frutos, irmão. Paulo estava trazendo frutos aqui, especialmente da casa de César, que estavam preocupados. Você colhe aquilo exatamente que você tem plantado, irmão. Você colhe, minha irmã, aquilo exatamente que você tem plantado. Isso é um princípio que todos que eu sei que estão aqui já vivenciaram. O que você tem plantado? Qual é a semente que você está colhendo agora? Talvez não seja uma semente tão boa e não tem problema. Tanto a liberdade como a prisão, elas são frutos de uma semeadura. E talvez agora você esteja colhendo como eu colhi da minha vida antiga, irmão. O Senhor deixa para que nós venhamos a aprender. Mas sempre há tempo de plantar uma nova semente. Sempre há tempo. Eu creio que o Senhor está derramando sementes do céu para as pessoas começarem a plantar uma nova semente. Gálatas 6:9 diz que se nós não cansarmos de fazer o bem no tempo determinado, nós colheremos chuvas de bênção. O céu vai se abrir. Eu vejo aqui um céu aberto. E eis que eu vejo um céu aberto, um céu de oportunidades para as pessoas que estão se arrependendo, que estão no caminho do arrependimento. Vão começar a trilhar um caminho que é verdade, será derramado sim muitas lágrimas, mas não pare de caminhar, porque enquanto você caminha, você planta. E enquanto você planta, o Senhor recolhe as tuas lágrimas.
e nós a ofertamos e ele recolhe. Pensa numa semente poderosa. Há um mistério nas lágrimas, há um mistério em tudo que o Senhor está fazendo conosco, e precisamos compreender que plantemos o bem ou plantemos o mal, a semente ela sempre será essencial. Então plante uma nova semente, plante o bem, não canse de plantar o bem, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde ela virá como colheita. Olha, e para isso nós já temos tudo que nós precisamos. Paulo fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, primeiro, tudo que nós precisamos, irmão, está na graça. Eu estou pregando aqui graça para despedaçar as algemas, graça para quebrar as algemas. E ele virá. E eis que se ouvirá o som de correntes se quebrando ao chão. Rabanda soia. Derica manda rabanda xedereca manda radacaia. Há muito tempo, Satanás tem aprisionado pessoas em ciclos viciosos. E esse é um tempo novo. Esse é um tempo que o Senhor vai trazer graça. O Espírito da graça vai ser derramado sobre toda a carne. O Espírito do Senhor, para as pessoas perceberem o quanto bom é o Senhor. Deus é bom. E nesse momento se ouvirá. Nesse momento se ouvirá o som de correntes ao chão, o som de algemas, de grilhões, que há muito tempo pessoas têm buscado. Olha, dependemos da graça para salvação, irmão. E só alcança a salvação quem reconhece que está perdido. Talvez seja esse o teu momento, meu irmão. Talvez seja esse o teu momento, meu irmão. Eu quero deixar aqui uma palavra para você. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 9. A graça é que nos leva até a obra estar completa. A graça, ela é totalmente capaz de nos libertar, de nos salvar e de nos colocar num processo capacitador para nós não voltarmos ao lixo que nós deixamos para trás. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Ele fala, olha o que ele fala: o apóstolo, mensageiro de Deus, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, recebi um espinho na carne, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Tem pessoa apanhando, tem pessoa lutando. Satanás está tentando impedir. Mas a palavra fala que 3 vezes ele orou ao Senhor, porque quem tem uma vida íntima com Deus, na verdade nem precisa orar pela mesma coisa ao Senhor. Normalmente uma vez ora e alcança a resposta. E nós sabemos que a intimidade não é para muitos, mas que ela é passível de ser alcançada. Pedindo que ele me tirasse esse sofrimento, é o que Paulo fala, mas ele me respondeu: a minha graça te basta. E haverá sofrimento, haverá espinho na carne, haverá vale, haverá deserto. E às vezes um atrás do outro, o mesmo cenário por dias e dias, mas haverá graça. Haverá graça. A graça do Senhor, Ele está derramando graça. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que pessoas aqui vão ficar de pé outra vez. O Senhor está te fazendo forte outra vez. O Senhor está te fazendo constante outra vez, até que Ele venha. Até que Ele venha. Então não pare. Não pare a obra de reconstrução que Ele começou em sua vida. Continue a clamar, continue a suplicar, continue a rogar, continue a orar. Ore, meu irmão, e ore por coisas grandes, sabe? Ore por coisas maravilhosas, ore pelo impossível, ore pelo extraordinário, porque elas são todas do mesmo tamanho. Para Deus, porque o nosso Deus é grande. Então saiba que todos nós passamos por isso, irmão. A graça dele te basta, a graça dele se aperfeiçoa, porque a graça dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E é necessário que nós entendamos que ela vem como sustento, irmão. Sim, muitas vezes vai ser essa graça que vai nos levar à continuidade. Muitas vezes vamos nos sentir, meu irmão, acabados, cansados, cansadas, exaustos, exausta, de tamanhas pancadas que vem, de tamanhos espinhos que Satanás coloca, sofrimento, aflição, sabe, confissão, depressão, traição,
e ninguém estende a mão, cada um para um lado, mas o Senhor sempre esteve ali. O Senhor sempre esteve ali. Eu gosto de outro versículo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos juntos. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, mas sim a graça de Deus que está comigo. Aleluia! Ele sabe que estava ali para ser usado, ele sabe o instrumento poderoso que ele poderia ser na mão do Senhor. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, esteja com cada um de vocês. Eu não sei se Ele te levantou para a obra da sua casa primeiro, não sei se para ir na igreja ou na fábrica que você trabalha. Talvez você seja um pregador de rua, talvez você, minha irmã, seja como Dorcas, através do teu trabalho faz obras especiais para o Senhor, como em Atos 8, eu não sei. Mas que a graça do Senhor que habita em nós trabalhe e te sustente, te capacitando a cada vez mais ser santificado e justo, cada vez mais limpo, cada vez mais purificado. Os puros que se purifiquem mais. E assim é, e assim será. E fala, seja com o Espírito de vocês. Por quê, meu irmão? É pelo Espírito que se constrói essa relação. Deus se relaciona conosco pelo Espírito, irmão. Deus se relaciona conosco pelo Espírito. Sempre foi assim. O espírito do homem, há o espírito de um homem, o espírito do Satanás, que é o mal, 3 espíritos, e o espírito de Deus. O espírito de Satanás aí tem vários nomes, irmãos, mas no final da conta são demônios e anjos trabalhando. E é sobre isso que a Bíblia fala, e é sobre isso que nós cremos. Eu não prego nada além daquilo que a Bíblia fala. Alguns, nós ouvimos falar sobre Exu e Zé Pilintra, e irmãos, isso são nomes que eles dão lá na religião deles, que são de matriz africana. Olha, nós somos cristãos e acreditamos em anjos, em demônios. E, logicamente, o nosso espírito está dentro desse corpo. E precisamos construir uma relação de espírito. Irmão, só vai entrar no céu quem nascer do espírito. E isso é provado. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 7, 24, fala: como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. E é aquela guerra incessante que todos nós sentimos entre alma e espírito, que parece que nunca vai ter fim. E aqui, de fato, nunca terá fim, mas toda vez que nós alimentamos a nossa fé, os nossos medos morrem de fome, os nossos Golias internos morrem de fome, medo, depressão, angústia. Toda vez que nós alimentamos a esperança, o nosso desespero morre de fome. Toda vez que nós alimentamos o nosso espírito, a nossa carne passa fome. Deixa a sua carne passar fome, irmão. Deixa a sua carne passar fome, minha irmã. E eu quero terminar aqui porque em Romanos, ali na frente, capítulo 8, versículo 14, 15, ele fala: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, povo santo, nação eleita, para um propósito grandioso de um Pai que não tem fim. Deus não tem fim. E ele fala no versículo 15: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos do medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Abba, Pai. Papaizinho querido e amado. Seja com o Espírito de vocês, que você crie uma intimidade com o Senhor. Esse é o desejo do meu coração, a ponto de não duvidar mais daquilo que Ele te chamou para fazer, a ponto de deixar para lá todo o resto, a ponto de que até que nada mais importe. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês que me ouve, que vocês possam ficar com a paz do Mestre Jesus. Tchau, tchau!